Sejam todos muito bem-vindos. Você que pela primeira vez está aqui, obrigado. Sinta-se à vontade. Você que está há mais tempo conosco, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo tempo que você empresta para mim em ouvir alguns minutos aqui o que eu tenho para repartir com você. Eu tenho repartido nesses últimos vídeos sobre o Evangelho de Marcos. Nós estamos chegando no fim. Estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 15. E eu queria pensar com você agora no versículo 33 ao 47. É meio-dia. Nós estamos diante de um quadro assombroso, porque é o momento da cruz. Meio-dia, sexta hora. Começou a escurecer. Jesus na cruz. E por 3 horas ficou tudo escuro. Até as 3 da tarde. Então, 3 horas da tarde, Jesus, ele grita assim bem alto, né? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essa é uma palavra, essa é uma frase em aramaico. Aramaico que é uma língua muito próxima dos tempos de Jesus, desde a volta do povo exilado na Babilônia, e quando eles voltaram para Jerusalém, eles vieram com a língua aramaica, que é muito parecido com o hebraico, né? Então Jesus, ele muito provavelmente, ele tinha a língua aramaica como uma língua muito mais comum, juntamente com seus discípulos. Então ele, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonou? E alguns que estavam lá, eles ouviram e disseram entre eles assim, ouçam, ele está chamando Elias, por causa do Eloi, Eloi. Eles tiveram a impressão, quem escutou assim, teve a impressão que ele estava chamando Elias, porque Elias, primeiro porque o Elias era um profeta famoso, né? Eliyahu é o nome dele em hebraico, que quer dizer meu Deus é Javé. E Eli é uma palavra que em hebraico significa meu Deus. Então o Eloi de Jesus está relacionado com meu Deus, Deus meu, né? Assim como Eloi é uma palavra que significa meu Deus, mas em aramaico. Estou abrindo um parênteses aqui, né? Já que a frase que veio para nós aqui é uma frase que não está em inglês, não está em português, não está numa língua ocidental, né? Eu acho que por vezes você já passou por essa frase, né? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Então, Eloi e Eli são as mesmas palavras, só que Eli está em hebraico, meu Deus. Eloi está em aramaico, meu Deus. E aí soou como Elias, Eliyahu. Jesus gritou, mas é claro que alguns que estavam lá e que talvez não ouviram muito bem, e eu vou ser muito realista, tá? Vamos lá. Jesus não estava com uma dicção das melhores. Ele apanhou, ele devia estar com a cara inchada. Então esse Eloi dele saiu com muita dificuldade. As pessoas provavelmente não entenderam bem o que ele estava falando. Em seguida, alguém foi e molhou uma esponja com vinho. E o texto de Marcos, na minha versão, sobretudo na minha tradução, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que facilita o entendimento,
ele fala que essa pessoa colocou nessa esponja, molhou essa esponja com vinho de não muita boa qualidade, um vinho barato, né? E aí colocou na ponta de uma vareta, porque a cruz fica um pouco no alto, para que essa pessoa pudesse encostar essa vareta com a esponja molhada de vinho até a boca de Jesus, para que Jesus pudesse beber alguma coisa. E dissem, olha, esperem, quando a pessoa foi tentar fazer isso, outros disseram, esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz, em forma de zombaria, né? Olha, não deu tempo para nada. Jesus então gritou alto e forte, e o texto não fala o que ele gritou. Marcos não registra. E aí então ele morreu. Depois de um grito e talvez de um suspiro alto e forte, Jesus então, ele morreu naquele instante. Naquele instante, a cortina do templo, grossa, ela se partiu em dois pedaços, ela se partiu ao meio, rasgou em duas partes, de cima a baixo, né? E aí o oficial romano, vendo Jesus gritar, e aí são vários episódios ao mesmo tempo, né? Porque Marcos está relatando, e veja que Marcos ele relata tudo isso com base naquilo que ele ouviu de Pedro. O Evangelho de Marcos tem muito a ver com Pedro. E ele fala que, olha, depois disso, olha, então o véu do templo se rasgou e o oficial romano, vendo Jesus gritar e morrer dessa forma, ele disse, olha, realmente esse homem era o Filho de Deus. Interessante como algumas luzes vão se apagando apesar do escuro, né? Estava escuro, mas muitas luzes se acenderam. Certas mulheres estavam lá olhando de longe, e Marcos diz que uma delas era Maria Madalena, Salomé e uma outra Maria também, que é desconhecida, mãe de José e de Tiago. Apenas nesse trecho do Evangelho que essa Maria é citada, né? Elas estiveram sempre com Jesus. Essas mulheres sempre estiveram com Jesus. Andavam com ele para lá e para cá na Galileia, né? Ajudavam-no em muitas coisas. Além dessas, haviam muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. As mulheres acompanharam Jesus nessa trajetória toda. As mulheres eram muito tementes ao Senhor Jesus, porque elas encontraram em Jesus abrigo. Elas encontraram em Jesus segurança, aceitação. Elas encontraram um olhar de irmão, um olhar de pureza e de afeto. Já era quase noite, quando então chegou José, esse José da cidade de Arimateia. Arimateia é uma cidade que fica a uns 32 quilômetros de Jerusalém, numa parte mais noroeste, né? Ele era um homem importante, fazia parte do concílio, do sinédrio, tanto que ele não concordou em condenar Jesus. Isso você vê no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 50 e 51. E aí o José de Arimateia, ele vem, um homem importante, um homem endinheirado, ele vem e pede o corpo de Jesus. Já era quase sábado. Pilatos então ficou surpreso quando soube que Jesus estava morto. Eu até agora não entendi por que ele ficou surpreso. Será que ele acreditava que Jesus poderia não morrer? Poderia se escapar dessa condição toda? Enfim. Aí ele pergunta, Pilatos, ao oficial romano, faz tempo que ele morreu? E aí então entregou Jesus a José.
o diálogo não está detalhado, né? Marcos e os outros evangelistas também não trazem um diálogo tão detalhado. Apenas flashes a respeito desse momento. O que acontece é que no fim da história entregaram o corpo de Jesus a José de Arimateia e José de Arimateia, de acordo com Marcos, ele compra um lençol de linho caríssimo, né? Lençol de linho naquela época era um negócio assim, só a elite que podia ter um lençol de linho, não era uma coisa barata. E aí ele retirou, o mesmo José, talvez com a ajuda, ele retirou Jesus da cruz e o enrolou no lençol. Interessante, né? O José de Arimateia era do Sinédrio, mas não estava com a cabeça no Sinédrio, não estava com a cabeça do sumo sacerdote, daquela turma toda. Ele enrola o corpo de Jesus no lençol, em seguida ele o coloca num sepulcro. Esse sepulcro é um sepulcro cavado na rocha, e aí ele rola uma grande pedra para poder fechar esse sepulcro, para que o lugar pudesse ser fechado, evidentemente, né? Como todo sepulcro deve ser fechado. Alguns dizem que não, fez isso para ninguém roubar o corpo de Jesus. Não, era um sepulcro, então nenhum sepulcro ficaria aberto. Aí o texto termina aqui no versículo do nosso trecho aqui do 46, 47, dizendo que Maria Madalena e Maria, que é essa mãe de José e de Tiago, eles viram onde colocaram Jesus. Eu acho que isso foi muito importante, porque esse trecho termina o capítulo 15, para depois começar o 16, que já vai tratar da ressurreição, né? Mas aqui Marcos termina de uma forma muito interessante, porque ele diz, olha, elas viram onde estava. Ponto. Isso já basta. Por quê? Porque era necessário saberem onde ele estava para que pudesse depois, 3 dias depois, irem lá perfumar o corpo e aí então constatarem a ressurreição. Não há dúvida. Então tudo isso tem um valor, né, de informação. A morte de Jesus foi uma revelação. Primeiro, a cruz foi um momento exclusivamente dele, ele estava só. Ninguém poderia ajudá-lo na cruz. Tanto que ele grita em aramaico, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Jesus se sentiu só, enquanto pendurado numa cruz. Pior do que a dor e a morte em si foi ele receber o pecado de todos. A revelação de que Jesus estava sozinho e era preciso, porque nada adicionaria o valor da sua morte na cruz, nada mais, nada menos, exceto ele mesmo. Ao mesmo tempo que nós não medimos apenas a dor e a morte, mas nós medimos os pecados esses que ele estava carregando enquanto padecia. E isso faz parte de um paralelo em relação ao Cordeiro do Antigo Testamento, que recebia o pecado do povo sobre si e era sacrificado da mesma forma. Uma outra revelação é que a cortina de separação foi ao chão. A cortina que separava o lugar santíssimo do restante da tenda, ou até mesmo dentro do templo, onde o lugar mais santo, santo dos santos, era separado da outra região ainda no templo. Essa cortina se rasgou, ela não era fina. E ela simplesmente caiu no chão em 2 partes. O sacrifício de Jesus, ele vira a página
da história. A cortina, ela condicionava o acesso e os meios para que houvesse comunhão com Deus. Agora não há mais sacrifício. Olha o quanto essa cruz revela. Não só não há mais sacrifício, não há mais altar. Não há mais sacerdote. Não há mais santo dos santos. A cruz, ela entrou no lugar de tudo isso e ela gerou perdão. Mas o preço para chegar até aqui é incalculável, né? Porque o próprio Deus assume tudo. O preço é incalculável, porque Deus entra no lugar, Deus entra em cena. E quando Deus entrou em cena, em Jesus na cruz, ele vem substituir todo o sistema sacrificial, religioso, sacerdotal, né? É como se ele colocasse toda a família de Arão para descansar e dissesse: olha, a parte de vocês já foi. Não há mais mérito, não há mais esforço, não há mais religiosidade. Tá entendendo o que a cruz revela? Há Cristo sofrido na cruz, vitorioso diante da nossa condenação. Olha, eu não sei você, mas às vezes eu acho que a cruz, eu creio, né, que a cruz não foi entendida por muitos, ela não foi, eu acho que continua não sendo completamente entendida por muita gente. A cruz incondicional, que muitos já salvou, a muitos já salvou, e ainda salvará, ainda vai salvar muita gente. Ela não foi refletida como se deveria. Ela não foi encarada da forma como se deveria ser encarada. Ainda que o seu efeito se manteve, ainda que o seu efeito alcançou todas as pessoas que creem, mas muitos que não creem não entendem, e muitos daqueles que creem não entenderam completamente o valor, o peso, a revelação que muda tudo radicalmente, né? Que muda a história do passado, que muda a história do presente, onde Jesus estava, que muda a história do futuro, onde nós estamos. E no fundo, não há nada incompreensível, ela é exatamente o que ela é. Mas muitos colocam outras coisas ao seu lado. Muitos colocam muitos apetrechos aos pés da cruz, para que façam parte, ou para que faça parte de tudo isso, para que de alguma forma isso possa ser complemento dessa cruz. A cruz não tem nada a complementar. A cruz é a cruz, ela fez o que ela fez, ela faz o que ela faz. Não há nada para se colocar ao lado dela. Não há nada para se compreender mais do que ela, exatamente o que ela é. É a morte pela vida. A morte de um pela vida de muitos. O escritor de Hebreus, a carta aos Hebreus, fala muito bem disso. Um que morre para que muitos possam viver. Quando a gente olha para o sepultamento de Jesus, o corpo de Jesus foi guardado. Ele foi bem guardado, ele foi bem preservado. José de Arimateia fez isso. Mas no fundo, nada e ninguém detém a Deus, detém a Jesus. A cruz foi uma decisão de entrega.
A morte foi uma decisão de entrega. Foi uma decisão de vida para nós. Deus controla a morte, Deus controla a vida. Cristo teve que sofrer no corpo, sim, mas nada saiu do seu controle. Deus em Cristo decidiu nos dar vida. E nos deu. E nos deu, por meio da sua morte, nos deu sua vida. Vida para nós. O sentido da cruz, da morte, é de justamente desfazer a separação entre nós e Deus. É reconciliação. É reconciliação que resolve a ofensa. Nós ofendemos a Deus atrás. A cruz reconcilia essa condição. Nós fazemos as pazes com Deus por meio de uma cena de horror. Esse foi o critério de Deus, não foi o nosso. Ele achou por bem ser assim. Por quê? Para a gente saber que a ofensa é a ofensa mesmo. Não foi uma brincadeira. Colocar o Filho de Deus, o próprio Deus, numa cruz, de forma irreconhecível. Isaías 53 fala que não havia nenhuma beleza nele. Isaías não está falando que ele não era bonito. Isaías está dizendo que ele era irreconhecível na condição em que ele estava. Esse foi o critério de Deus. Mas precisou Jesus morrer? Isso é justo? Eu não sei medir, eu não sei opinar, pois Deus foi ofendido por nossos pecados e foi Ele mesmo que pagou a ofensa, oferecendo perdão, entregando-se a si mesmo. Qual outro inocente poderia resolver isso? É justo? Pergunte para Deus. Com certeza Deus só tinha essa forma de nos salvar. A morte e o sepultamento de Jesus se fizeram necessários? É paradoxal por ser Jesus, mas foi a única forma que a gente que existiria para nós alcançarmos o que nós alcançamos da parte dele. Até a próxima. Muito obrigado. Deus te abençoe. Fica com Deus. E é isso aí.